Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Carol e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre informações importantes para o preenchimento de nossas pesquisas salariais, tá? A ideia aqui é ajudar vocês com informações bem confiáveis, com dicas, para que vocês consigam otimizar o tempo de vocês no preenchimento das nossas pesquisas, né? Então, segue aqui algumas dicas bem importantes para vocês. Ponto principal que eu gostaria de trazer é que todas as nossas informações são super confiáveis, estamos de acordo com a LGPD e não compartilhamos nenhum dado individual de nenhuma empresa e nem solicitamos dados pessoais de nenhum profissional, ninguém que trabalha na empresa, tá? Não utilizamos os dados sensíveis de cada um, ou seja, a única informação que as empresas têm acesso é quem participou, quem são as empresas participantes, mas nenhum nível individual. Ou seja, menos de 4 empresas, a gente não tem nenhuma informação. Quem já participa de nossa pesquisa sabe como funciona a apresentação dos resultados e caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato e nos perguntem que nós teremos o maior prazer em explicar todas as informações sobre como serão acesso aos resultados de nossas pesquisas. Então, vamos lá. O que é o ponto principal no preenchimento das pesquisas? Eu sempre gosto de compartilhar com RHs para que, no primeiro momento, entrem o acesso ao sistema, esse acesso é individual, cada empresa tem o seu login, sua senha com CPF, caso não lembre a senha, nos mande um e-mail, coloquem esqueci a senha, que nós vamos mandar. Então, quando vocês receberem esse login e a senha, nós estamos enviando um e-mail com checklist de informações principais, ou seja, o que vocês precisam se preocupar, com dados, tem questões que são períodos, ano, mensais, então é bem importante olhar primeiro o sistema, saber o que tem de informações, levantar, porque algumas questões são com contabilidade, outras são com financeiro, como valores de plano de saúde, por exemplo, né? E aí vocês depois vão sentar para preencher todas essas informações, tá? E o que é mais importante também, né? Uma dúvida muito frequente em relação aos cargos. Ou seja, o meu cargo na minha empresa é o cargo da pesquisa. Então, falando um pouquinho sobre essa questão de cargos, cada pesquisa tem uma lista de cargos específicas, em que tem o nome do cargo, uma descrição sumária, cargos similares, que são cargos que todas as empresas, muitas empresas colocam nomes similares, e CBO do cargo. O que é importante? Olhem primeiro todos os cargos e identifiquem qual que é o cargo na sua empresa, em relação à responsabilidade e à missão. Nós também iremos apoiar, né? Então, por exemplo, um analista de CS, né? O CS é o Customer Success. A gente tem como nome de cargo analista de relacionamento. E cargos similares, CS, sucesso do cliente, Customer Experience, vários nomes similares que ajudam as empresas a entender o que esse cargo representa, qual é a missão do cargo. Então, cada pesquisa, olhem todos os cargos, identifiquem, e principalmente os níveis também, né? Nós temos uma orientação principal em relação ao nível júnior, pleno e sênior, mas se a sua empresa não tem definido, não coloque nenhum nível, tá? Porque o mais importante é ter a informação salarial. Essas são os principais pontos. Outra questão importante, gente, as informações são 100% de folha de pagamento, tá? Então, não usem médias, não usem tabelas salariais. Se vocês têm 100 funcionários, vocês vão colocar as 100 informações salariais, cada uma no seu cargo. Não é para fazer a média das 100 pessoas e colocar o valor médio, porque uma pesquisa, ela é baseada em tratamento estatístico dos dados. Então, nós precisamos dos dados brutos para que, sim, a gente consiga fazer o tratamento estatístico adequado. Então, essas são as principais informações. Eu vou trazer para vocês aqui como preenchimento, tá? De uma pesquisa, né? Peguei um exemplo, que é a nossa pesquisa aqui de tecnologia, e como vai ser o início do preenchimento. Aqui tem as informações de coleta e de aceite. Então, todas as pessoas entram aqui, aceitam aqui a participação na pesquisa, e aí vão iniciar o preenchimento. Então, esse é o primeiro ponto, gente. Olhem todos os módulos, as informações, e aí vocês vão levantando as informações com quem é responsável, para ter em mãos que fica mais fácil o preenchimento. Então, como que vocês vão selecionar? Dados da empresa, categoria da natureza jurídica, minha empresa é privada, é limitada, meu tempo de atuação, se é startup, sim ou não,
Se não for, não tenho mais informações. Se for, eu vou colocar qual que é o meu estágio de investimento, tá? O capital investido, número de colaboradores e receita. Legal. Eu vou salvar essas informações e aí eu vou para o próximo módulo. Ah, meu telefone tocou, eu não vou conseguir responder hoje. Não tem problema. Só lembrem de salvar tudo que vocês fizeram, tá? E aí depois vocês podem continuar. Não precisam terminar tudo num dia. Lembrando que aqui algumas informações como políticas de RH de estrutura, nós estamos pedindo ano, e sempre é o número completo. Os cálculos, as fórmulas, nós vamos fazer. Então, em relação à média de colaboradores, quantas pessoas eu tenho, qual que é o percentual de mulheres na minha empresa, esses são módulos novos, tá, de informações para quem já conhece. A projeção, quanto aumentou de colaboradores, né, nos últimos 12 meses, pretendo aumentar de novo, qual que vai ser a área maior, então eu vou aumentar meu time comercial, é bem tranquilo, gente, de respondendo sim ou não e colocando as informações, tá? De novo, salvei, eu vou para outro módulo, tá? Temos um módulo novo, que é formato de trabalho. Aqui o formato de trabalho, gente, nós temos dois conceitos principais que é importante trazer. O teletrabalho e o home office. O teletrabalho é quando eu tenho um contrato de trabalho com uma pessoa que está morando em outro estado, por exemplo, que não vai trabalhar aqui na minha unidade, que sempre vai ser trabalho remoto, tem um contrato e vai ser dessa forma. O home office, gente, é o que nós estamos fazendo muitas empresas hoje, ou seja, continuem com o escritório, trabalhando dias em casa, híbrido, mas não foi mudado um contrato de trabalho de acordo com a convenção coletiva. Então, aqui, nós estamos colocando muito mais informações do home office, é importante entender esses conceitos, tá? Então, houve mudança na minha empresa? Sim, houve. Como que eu estou fazendo esse formato de trabalho? Híbrido, home office, teletrabalho, tá? Ou presencial. Qual é a modalidade de trabalho que a empresa pretende adotar? Ainda não temos essa definição. Vocês vão selecionando todas as informações, tá? E colocando de acordo com o momento da empresa. Legal. Salvei aqui, né? É quando tem informações que eu não consigo, né? Que são obrigatórias, tá? Então, aqui eu vou botar que estamos 100% híbrido, tá? E aí eu consigo trazer o dado. Legal. Daí eu consigo salvar. Se eu não tenho a informação, gente, eu deixo em branco, tá? Mas se é zero, eu vou botar zero. Então, a estrutura salarial. Qual é o mês base da convenção coletiva, tá? Qual que é o percentual? E aqui outras informações. Até aqui também é bem simples, né? Não são dúvidas tão específicas, tá? Eu vou focar em tirar dúvidas mais usuais das empresas, tá? Para facilitar o preenchimento de vocês. Então, aqui em relação aos indicadores de RH, é onde tem bastante dúvida das empresas. Aqui consideramos sempre o ano, o período do ano, tá? Sobre o preenchimento, preenchendo horas, tá? E não formato, tá? E preencher com zero ou deixar em branco, que foi o que eu comentei. Eu não posso deixar, se eu não tenho a informação, eu deixo em branco. Se eu tenho mais é zero, por exemplo, eu não tive desligamento na pesquisa em 2020, eu vou botar zero de desligamento, tá? Então, só cuidem com essas informações para poder preencher bem certinho essas informações, né? São todas, né, de novo, folha de pagamento, hora extra, treinamento, absenteísmo, tudo que é colocado na folha de pagamento, tá, gente? Então, esse é o ponto principal. Em relação a benefícios, nós sempre perguntamos, e aqui tem que ter um cuidado bem grande, se eu não tenho um plano de saúde, se sim, se eu tenho, qual que é a operadora, por exemplo, né, a abrangência nacional, a acomodação, ela é enfermaria, se tem coparticipação, sim ou não, então tem, mas a empresa não paga coparticipação. Qual que é a mensalidade da empresa? É 50% e, consequentemente, o colaborador paga 50%. E aqui, sim, gente, nós vamos fazer uma média.
Como os planos de saúde, eles têm muita diferença por idade, né, então, de 20 anos é um valor, 40 anos é outro valor, 60 anos é outro valor, façam uma média, porque a gente não tem como pesquisar nesse nível individual e vocês colocarem exatamente. Então, vocês vão entender qual é o valor médio do plano de saúde que a empresa paga, tá? E vão copiando os outros. Do mesmo jeito, os outros benefícios. Auxílio alimentação, o que é importante trazer aqui? Se a empresa concede auxílio, tá? Nós temos 3 pontos diferentes. O vale alimentação, quando é um valor fixo, refeição, quando é um valor fixo, que o colaborador não pode mudar, e quando é VA ou VR, que ele pode escolher se ele quer 50% de um, 50% de outro, é essa opção que vocês vão colocar. Qual é a operadora? Tá? Então, Sodexo, por exemplo, o valor diário, tá? Caso alguém dê um valor fixo mensal, eu dou R$ 500 por mês, independente se tem 21 dias úteis, se tem 22 dias úteis, 23 dias úteis, vocês vão dividir o valor, então, por 21 dias, que essa é a base de cálculo, mas coloquem o valor diário. Então, sempre olhem com carinho que tem diferença entre informações mensal, diária, períodos, ano, tá? Para que a informação fique correta. Legal. Salvando, eu não coloquei aqui o valor, então não vai salvar, tá? Se não, então algumas questões são obrigatórias para terminar, para salvar, outras não. Do mesmo jeito, os outros benefícios vocês vão colocar. O que é novo aqui nós estamos pesquisando? Previdência privada, tá? Então, se tem, se não tem, se aplica o percentual, periodicidade da contribuição, se tem desconto em folha ou não, tá? Se tem regras para resgate. E aí também a parte de benefícios flexíveis, que é nova. Então, se tem um benefício flexível, qual que é o valor, o formato, tá? Do plano, qual que é a plataforma que utiliza e quais os benefícios são oferecidos. Então, eu posso selecionar mais de um aqui, caso eu tenha essa informação. Aqui não vai salvar, porque ainda não tem aqui o formato e a plataforma, tá? Vou botar aqui R$ 200. Opa, R$ 200 e vai salvar, tá? Então, aqui também é bem importante dar uma olhada. Temos as informações de remuneração variável, tá? Em relação à comissão, tá? Se a empresa tem, também é um módulo novo, que a gente está perguntando outras informações, como tipo de comissão, se eu faço comissão por venda, né? Qual é a base de cálculo, eu estou usando faturamento, a periodicidade de pagamento ela é mensal, não tem um gatilho, nenhum programa, nenhum acelerador, tá? Então, essas são as informações também de comissionamento. Salvei. Prêmios e bônus também, gente. Sempre estamos olhando um pouquinho mais de informações completas. Métricas financeiras, métricas não financeiras. Então, isso é muito legal, porque a demanda desse ano de remuneração variável aumentou bastante. Então, olhem com carinho essas informações para saber onde buscar, né? Se a gente tem ou não tem, quais são os critérios, frequência para pagamento, se tem um limite ou não, se vocês têm uma política. Então, é bem importante colocar. E aí, por último, né, a remuneração fixa. Então, nós temos duas formas. Nós temos uma planilha para ajudar vocês, que vocês podem importar essas informações no Excel, olhar bem como que funciona o preenchimento, cuidando, gente, porque nós temos ali ponto e vírgula, nome, código, que isso não, se for mexido, a gente não consegue trazer de volta, tá? Então, olhem com carinho a planilha para ver se é mais fácil responder direto no sistema. Lembrando sempre, gente, salários praticados em julho dessa pesquisa. Cada pesquisa muda a referência de salário. Então, vocês vão pesquisar aqui, por exemplo, RH, recursos humanos, tá? Então, analista de recursos humanos é o cargo. Eu tenho aqui a missão do cargo, eu tenho os cargos similares, eu tenho o nível de senioridade, todas as explicações. Aqui na minha empresa eu chamo de analista de DHO, por exemplo, tá? E se eu tenho o nome do código de um cargo na minha empresa, para facilitar a planilha ou consulta depois, eu vou colocar. Ele faz parte de um cargo tático e ele não tem nenhuma pessoa que ele lidera. E aí aqui, gente, cuidar com as informações de salário. Se eu for preencher diretamente no sistema, o que é importante?
Número de colaboradores. Sempre, se eu tenho 10 pessoas, eu vou colocar 10 pessoas. Mas se eu tenho 10 pessoas com salário diferentes, eu vou botar em linhas diferentes, né? De novo, não façam a média, coloquem todas as informações. Então, eu tenho 2 pessoas, trabalham 220 horas, são CLT, elas são júnior, o meu salário base é 2.000. Legal. Agora eu tenho mais uma pessoa, também 220 horas, CLT, ela é sênior, ela ganha 5.000, tá? Então, assim são as informações salariais que vocês vão colocar. Sempre quantidade, carga horária, forma de contratação e senioridade. E aí, aqui as informações adicionais, ou seja, tem adicional noturno para esse cargo? Sim ou não? Insalubridade, periculosidade, comissão, gratificação, PPLR, prêmios e bônus. Ah, esse cargo tem bônus. Como que eu pago? Ah, eu pago ele trimestral, e como eu tenho um júnior ou pleno, o que eu estou pagando? Ah, eu pago sempre R$300 por mês, para cada trimestre. Então, eu vou colocar aqui para o júnior e para o sênior também, que é independente do nível, o mesmo valor. E aí eu vou salvar. Os valores vão ser convertidos para mensal lá no final dos resultados. Então, não tem problema colocar o valor do trimestre. No final vai aparecer que é R$100 por mês, tá? E aí vocês vão salvar essa informação desse cargo. Então, olhem bastante as informações, né? Busquem toda a carreira, assistente, analista, coordenador, tá? Olhem se está faltando alguma outra informação. Se tiverem dúvidas em relação aos cargos, nos perguntem, tá? Então, em relação a comercial, a área de desenvolvimento, tá? Vocês vão pesquisando e caso tenham alguma dúvida, coloque as informações no Excel, vocês vão ter toda a lista de cargos e vão nos perguntando. Quando abrir o cargo, vocês vão ver as informações da missão do cargo, CBO e cargos similares, tá? Bom, gente, essas são as principais informações na pesquisa. Então, lembrando, né, mais importante, olhem os cargos, olhem a frequência das informações e a periodicidade, olhem bastante o sistema, vejam onde estão essas informações, concentrem-se, né, e aí vocês conseguem terminar bem rapidinho o preenchimento da pesquisa. Estaremos sempre aqui para a disposição de vocês, pelo WhatsApp, pelo e-mail, telefone, para tirar todas as dúvidas. Contem conosco sempre. Obrigada e um abraço a todos.